O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga um simples espelho. Na infância, muitos de nós fomos apresentados ao conto mágico Alice através do espelho, uma história encantadora escrita por ninguém menos que Lewis Carroll, um matemático brilhante e filósofo admirado por sua mente afiada. Mas e se eu te dissesse que o mundo por trás daquele espelho não era apenas uma invenção literária? E se a tal Terra do Espelho existisse de verdade, de forma oculta, à espreita, além da superfície polida que encaramos todos os dias? O que parecia ser apenas uma fábula inocente pode, na verdade, ter sido um aviso, um sussurro camuflado em alegoria. Cientistas, militares, engenheiros e estudiosos das mais diversas áreas já alertaram. O espelho não é apenas uma superfície refletora. Ele pode ser uma porta, um limiar, um corredor para realidades paralelas, onde tempo, espaço e consciência funcionam de maneira completamente diferente daquilo que conhecemos. E se você ousar atravessar essa fronteira, prepare-se, porque nada do que existe do outro lado é comum. Um dos primeiros estudiosos a levantar essa hipótese com seriedade foi Vladimir Safonov, engenheiro, pesquisador russo e sobrevivente de uma experiência inexplicável. Tudo começou com uma brincadeira aparentemente inocente. Era véspera de Natal. Safonov, então com apenas 15 anos, participava de um ritual popular entre adolescentes curiosos. 2 espelhos frente a frente, 2 velas acesas, uma sala silenciosa e o desafio de olhar fixamente para dentro do túnel de reflexos que se formava entre eles. Cada participante teria exatamente 10 minutos a sós com os espelhos. O combinado era simples. Ninguém comentaria o que viu até que todos passassem. Assim, nenhum relato influenciaria o outro. Quando chegou a vez de Safonov, algo estranho aconteceu. Ao olhar profundamente no túnel de reflexos, ele viu nitidamente a imagem de uma jovem que nunca havia conhecido. Uma mulher misteriosa com um vestido cinza decorado com bolinhas verdes. A imagem era tão vívida que ele chegou a pensar que estava alucinando. Anos depois, o destino deu sua cartada mais sombria. Safonov, já adulto, se deparou com aquela mesma mulher na vida real. E o que ela revelou o deixou sem chão. Ela possuía de fato o vestido descrito, exatamente como ele havia visto. Ela jamais usou em público. Estava guardado há anos no fundo do armário. A pergunta que ficou no ar era inevitável. Como alguém pode ver o futuro através de um espelho? Mas esse foi apenas o primeiro passo para um mergulho profundo e perigoso. Obcecado pela experiência, Safonov dedicou sua vida ao estudo dos espelhos. Não mais como objetos físicos, mas como possíveis receptores de frequências mentais, espirituais e temporais. Segundo suas anotações, quando usados corretamente, em ângulos específicos, com determinadas luzes e em estados alterados de consciência, os espelhos podiam funcionar como antenas capazes de captar o impossível. Em seu laboratório, ele tentava replicar aquilo que viu na juventude. Passou a estudar hologramas, ondas mentais e a conexão entre o inconsciente humano e a realidade espelhada. Suas hipóteses se tornaram ainda mais ousadas. O cérebro humano, em estado expandido, poderia captar fragmentos do futuro e projetá-los em superfícies reflexivas. O espelho, então, não refletiria apenas o presente, mas revelaria realidades possíveis, prováveis ou até inevitáveis. Mas a pergunta mais sombria ainda estava por vir. E se não estivermos sozinhos quando olhamos no espelho? A experiência seguinte de Safonov foi ainda mais aterradora. Durante uma visita à casa da bisneta de Alexander Pushkin, a lendária Ekaterina Alexandrovna, Safonov foi convidado para participar de uma sessão espiritual. No centro da mesa, um pires. Ao redor, pessoas que acreditavam ser capazes de se comunicar com os mortos. Cético, mas respeitoso, Safonov aceitou participar. Seu pedido foi direto.
Queria falar com um antigo amigo e colega cientista, Vasily Zvonkov, um materialista convicto que havia morrido recentemente. Durante a sessão, o Pires começou a se mover sozinho e respondeu com frases que só ele e Vasily poderiam conhecer. Mais do que isso, o espírito admitiu estar errado em vida. Disse que, após a morte, descobriu verdades que jamais imaginaria. Confessou que não existe apenas o fim. Existe continuidade, consciência e algo que parece observar tudo do outro lado. Aquilo fez Safonov estremecer. Como alguém poderia saber detalhes tão íntimos? Como o Pires respondeu perguntas que jamais haviam sido ditas em voz alta. O impacto foi tão grande que o próprio Safonov registrou esse evento como o momento em que deixou de ser um cientista comum e se tornou um explorador da verdade proibida. E agora eu te pergunto, quantas coisas estão escondidas por trás de um espelho? Quantas vozes sussurram quando você se encara sozinho no banheiro em plena madrugada? E mais, será que é você mesmo? Quem está te observando? Os fenômenos relatados por Safonov não foram casos isolados. Outros cientistas, ocultistas e mentes brilhantes testemunharam o inexplicável. Natalia Bektereva, renomada neurocientista russa, afirmou em entrevista: "O futuro já existe. Ele é apenas ocultado da consciência comum." Isso ecoa a teoria de que tudo já está escrito e que certos acessos, como os espelhos, podem nos permitir vislumbrar fragmentos do destino. Mas atenção, nem tudo que se vê do outro lado deve ser compreendido. Alguns mistérios existem para testar os limites da sanidade. Muitos relataram ter visto rostos que não eram seus, olhos que piscavam com atraso, sorrisos que surgiam do nada e presenças que não pertencem ao mundo dos vivos. O espelho pode ser uma chave, sim, mas também pode ser uma armadilha. Safonov alertou: é preciso preparo, coragem e uma mente forte. Nem todos voltam iguais após atravessar a fronteira invisível da realidade. Você tem coragem? Se já passou por algo incomum diante de um espelho, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça que a ciência ainda se recusa a montar. Curta, compartilhe este vídeo e inscreva-se. Porque em breve vamos explorar segredos ainda mais sombrios que os governos, a ciência e até sua própria mente prefeririam que você jamais descobrisse. O reflexo pode ser só o começo.